Despertar Digital apresenta Metafísica 4 em 1, Cone Mendes. Tudo o que você quer de presente, parte 1. Esta série de audiolivros reúne a essência das obras intitulados Metafísica 4 em 1 e Metafísica ao Alcance de Todos, da incrível mestre Cone Mendes. O primeiro trabalho deste compêndio é uma obra denominada O Livrinho Azul. Está disponível aqui no canal. Se você ainda não ouviu, pode acessá-lo através do card na parte superior direita da tela ou na descrição do vídeo. Assim, esta sequência de vídeos será composta pelos livros subsequentes, ou seja, Metafísica número 2, 3 e 4. Descubra como aplicar os princípios metafísicos para superar desafios, manifestar desejos e encontrar harmonia e felicidade em todas as áreas de sua vida. Esteja pronto para mergulhar em ensinamentos profundos que irão capacitar e inspirar você a alcançar o seu potencial máximo. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Quero aproveitar a oportunidade para expressar meus sinceros agradecimentos a todos que estão apoiando este canal, seja com um like, um comentário, se inscrevendo no canal, e em especial, a vocês que estão realizando doações via chave Pix. Meu muito obrigado pela generosidade e pelo apoio. Metafísica 4 em 1, Cone Mendes. Metafísica número 2. Te presenteio com tudo o que quiser. A chave mestra. O motivo pelo qual existem várias lições do Dr. Emmett Fox neste livro é porque foi compilado para ajudar a resgatar os estudantes dos apuros da vida, o mais rápido possível. Além disso, o Dr. Fox, meu mestre, foi, e segue sendo, ainda que sua matéria não esteja mais conosco, um especialista na arte de nos tirar de apuros. O artigo anterior, contido em O Livrinho Azul, foi feito para que você consiga tudo o que deseja em um tempo mínimo. Isto se faz para aliviar todas as condições que sejam insuportáveis. Diz o Dr. Fox: reduzi este ensaio o máximo possível, queria reduzi-lo a poucas linhas. Não é um tratado instrutivo, mas uma fórmula para te tirar de calamidades. O estudo está bem em seu próprio lugar e momento, mas não endireitará as suas dificuldades. Somente o trabalho de elevar e transformar sua consciência das coisas é que resolve um problema no exterior. Leia constantemente a chave mestra. Faça o que ela indica, e se tiver persistência, você dominará toda dificuldade. A oração científica tirará você de qualquer dificuldade existente. É a chave mestra da harmonia e da felicidade. Para aqueles que não conhecem o maior poder do universo, recomendo que experimentem o que aqui exponho para que obtenham os resultados que afirmamos. Deus é onipotente. E o homem é sua imagem e semelhança, com domínio sobre todas as coisas. Isso é o que diz a doutrina espiritual, e é para ser levado a sério. Não é prerrogativa do santo ou místico. É para todos os humanos, quem quer que seja você, onde quer que esteja. A chave mestra da harmonia está em suas mãos agora. Isso significa que na oração científica, é Deus quem faz, e não você. Seu único trabalho é o de sair do meio do caminho para que Deus possa trabalhar através de você, que é somente um canal. Isso é que os seus defeitos, as suas limitações não interferem nos resultados. Não importa a que religião você pertença, Deus é Deus, o único. Você é seu filho e isto basta para ele. Agora a forma de trabalhar é a seguinte: quando você se encontrar em uma dificuldade, faça o possível para não continuar pensando no problema, mas pensar em Deus. Substitua o problema pelo pensamento em Deus. Não importa se o considera algo muito grande ou muito pequeno. Não importa o que seja. O que importa é que você deixe de pensar nele. Pense em Deus. Não importa o que pense sobre Deus. Apenas saiba que Deus é onipotente, onipresente. Que é amor, sabedoria, verdade, inteligência. Que é todo-poderoso, infinito. Não se preocupe em ter uma boa compreensão sobre o que isso realmente significa. Pense de novo. Pense cada vez que se lembre do problema. Não fique tenso. Não tente adivinhar o que vai acontecer, nem como Deus vai resolver. Deixe para Ele.
Ponha em suas mãos, como dizemos em metafísica, e esqueça. Você confiou seu problema ao maior especialista, mais sábio, mais hábil, que resolverá em perfeita harmonia para todo mundo. Para sua total satisfação. Apenas não atravesse seu caminho, não interfira com sua personalidade humana. Em outras palavras, fique de fora. A forma correta de orar. O tratamento espiritual é a efetividade de elevar a mente, ou a consciência, acima do nível do problema. Se você consegue elevar seu pensamento a uma altura suficiente, o problema se resolverá por si mesmo. Na realidade, esse é seu único problema, o de elevar o seu pensamento. Quanto mais difícil for o problema, significa que este conceito está mais enraizado no seu subconsciente. Portanto, mais terá de elevar a sua consciência. Aquilo que chamamos moléstia menor cederá com uma pequena elevação. Aquilo que representa um problema grave necessitará uma elevação maior. E se for um grande perigo ou uma situação desesperadora, requererá mais trabalho espiritual para vencê-lo. Mas essa é a única diferença. Não tente, entretanto, resolver seus problemas ou os dos outros, através dos pensamentos. Não é assim que funciona. Eleve sua consciência e a ação de Deus fará tudo. Isto significa que você tem que recordar a verdade do ser, a verdade de Deus, a verdade do plano espiritual. Ou seja, como são as condições do espírito? Como é Deus? Como é o eu superior? É perfeito, agora e neste momento. Não tem defeitos. Ali não existe morte, nem a enfermidade, nem a pobreza, nem a luta, nem a inimizade, nem a guerra, nem o feio, nem o mal. Ao ver a condição oposta daquela vista no plano material, ela se transforma na verdade. Jesus curou doentes, reformou aos pecadores, controlou as tempestades e ressuscitou os mortos, porque podia elevar sua consciência, tão alto quanto fosse necessário para conseguir o seu intento. Para elevar sua consciência, você tem que tirar sua atenção do quadro material por um momento, e concentrar-se suavemente no quadro que representa a verdade espiritual. Isto será possível quando você deixar de pensar no problema, e ler ou ouvir um dos seus livros metafísicos, dizendo algumas afirmações, não como papagaio, mas meditando ou conversando com algum de seus mestres ou discípulos avançados. Eu conheço pessoas que conseguiram a elevação de consciência folheando e relendo partes da Bíblia. Porque a lei da atração fará com que a Bíblia seja aberta no lugar correspondente ao seu problema. Um homem se salvou do naufrágio de um grande transatlântico, repetindo: Deus é amor, até que pôde realizar algo como símbolo desta grande afirmação. Você também pode empregar todos esses sistemas ao mesmo tempo se quiser. Lembre apenas de não ficar tenso. Não importa como você se eleve, contanto que eleve o seu pensamento, acima do plano dos problemas. Deus nos negócios. Os negócios, sejam de compra e venda, contratos ou qualquer outra modalidade, são mediações entre pessoas. Eles precisam ser satisfatórios para ambas as partes. São ajustes entre indivíduos, seja a busca de emprego ou uma pessoa com certas condições apropriadas, conforme afirma o Dr. Fox. Deve-se buscar a encontrar Deus em ambos os lados do problema, ou seja, tanto na pessoa que busca, quanto na que oferece. O mesmo Deus está conduzindo o assunto. Deus não pode ser dividido para ter conflito consigo mesmo. Portanto, tem de haver um ponto de harmonia, onde se encontram as duas pessoas. O mesmo Deus está buscando satisfazer-se em cada um de seus filhos. Não tente impor sua vontade. Afirme que é a vontade de Deus que está sendo cumprida em ambas as partes. Exponha a sua parte com toda simplicidade e honradez. Esqueça aquele costume de pensar que o outro está fazendo jogo para levar vantagem. Lembre-se de que Deus também está dentro dele, e você o verá proceder com absoluta justeza. Não é necessário chamar sua atenção com exageros. Não tente convencê-lo. Se você não conseguir uma venda, um emprego ou um empregado específicos, significa somente que há um melhor para você. Não se apresse e não se preocupe. Deus jamais se preocupa. Ele trabalha sem esforço.
No plano espiritual, tudo vem suavemente. Não esqueça a fórmula mágica. De acordo com a vontade de Deus, em nome de Jesus Cristo, em harmonia para todo o mundo, segundo a graça e de maneira perfeita. Desejo e então declare tudo aquilo que quer e no final proclame: obrigado, Pai, que já me ouviste. O verbo poderoso. A fórmula para orar corretamente afirma: eu sou o Espírito Divino, em Deus eu vivo, me movo e tenho o meu ser. Eu sou parte da expressão de Deus, e expresso perfeita harmonia. Eu individualizo a onisciência. Eu tenho conhecimento direto da verdade. Eu tenho perfeita intuição. Eu tenho percepção espiritual. Eu sei, Deus é minha sabedoria, de modo que não posso errar. Deus é minha inteligência. Por isso, não posso senão pensar corretamente. Não há perda de tempo, já que Deus é o único que faz. Deus atua através de mim, de maneira que sempre estou atuando corretamente, e não há perigo de eu orar incorretamente. Eu penso certo, da maneira indicada, no momento apropriado. Meu trabalho sempre está bem feito, porque é o trabalho de Deus. O Espírito Santo sempre me inspira. Meus pensamentos são frescos, novos, claros e poderosos como quer a onipotência. Minhas orações são manufaturas do Espírito Santo, poderosas como a águia e mansas como a pomba. Saem em nome do próprio Deus e não podem voltar vazias. Cumprem aquilo que me agrada e prosperam naquilo a que se dirigem. Dou graças a Deus por isso. Isaías 55, 11. As 4 orações seguintes são recomendadas pelo Dr. Emmett Fox. Que é o amor? Deus é amor, e aquele que mora no amor mora em Deus, e Deus nele. 1 João 4, 16. O amor é o mais importante de tudo. É a porta de ouro do paraíso. Peça a compreensão do amor e medite diariamente. Desterre o medo. É o cumprimento de toda a lei. Cobre uma multidão de pecados, e é absolutamente invencível. Não há dificuldade que não se possa vencer com suficiente amor. Não há enfermidade que não se cure com suficiente amor. Não há porta que não se abra com suficiente amor. Nem abismo que não se possa saltar com suficiente amor. Não há muro que o suficiente amor não derrube, nem pecado que o suficiente amor não redima. Não importa enquanto o erro esteja enterrado, nem quão desesperador seja o panorama, nem quão grande seja o erro, nem quanto enrolado esteja o enredo. Se você puder amar o suficiente, será o ser mais poderoso e feliz da terra. A presença. Esta é uma poderosíssima meditação afirmativa para conseguir a elevação da consciência. Deus é a única presença e o único poder. Deus está plenamente presente aqui comigo agora. Deus é a única presença real. Tudo mais é mera sombra. Deus é o bem perfeito. Deus é a causa única do bem perfeito. Deus jamais envia doença, acidente, tentação nem morte. Nem mesmo autoriza essas coisas. Deus, o bem, não causa outra coisa senão aquilo que seja o bem. Uma mesma fonte não pode produzir águas doces e amargas. Eu sou Espírito Divino. Eu sou Filho de Deus. Em Deus me movo, vivo e tenho o meu ser. De modo que não sinto medo. Estou rodeado pela paz de Deus e tudo está bem. Eu não temo as pessoas, não temo as circunstâncias, não temo a mim mesmo, pois Deus está comigo. A paz de Deus preenche minha alma e o temor não pode sequer me tocar. Eu não temo o passado, não temo o presente, não temo o futuro, porque Deus está comigo. O Eterno Pai é minha morada, e abaixo de mim estão seus braços eternos. Nada jamais poderá me tocar, que não seja a ação direta de Deus. E Deus é amor, Deus é a vida. Eu compreendo isso e expresso isso. Deus é a verdade. Eu compreendo isso e expresso isso. Deus é amor divino. Eu compreendo isso e expresso isso. Eu envio pensamentos de amor, paz e saúde a todo o universo, a todas as árvores, às plantas e a tudo o que cresce, a todos os animais, às aves, aos peixes, a cada homem, mulher e criança na terra, sem distinção alguma. Se alguém me feriu ou fez algum mal, eu o perdoo voluntária e completamente agora. E todo este assunto terminou para sempre. Eu solto e deixo ir.
Sou livre e ele é livre. Se restar algum ressentimento em mim, eu o entrego ao meu Cristo interior e fico livre. Deus é a sabedoria infinita e esta sabedoria é minha. Esta sabedoria me guia e me dirige, de maneira que não posso errar. Cristo em mim é a lâmpada aos meus pés. Deus é a vida infinita e esta vida é minha providência e minha abundância. Assim, não pode me faltar qualquer coisa. Não posso carecer de nada. Deus me criou e me mantém. O amor divino previu tudo e proveu tudo. Uma só mente, um só poder, um só princípio, um Deus, um elemento, está mais perto de mim que meus pés e minhas mãos. Mais perto que minha própria respiração. Eu sou o Espírito Divino, sou o Filho de Deus e na presença de Deus, vivo eternamente. Dou graças ao Pai pela harmonia perfeita. Esta invocação pode ser feita combinando-as com as chamas e raios, quando o estudante conhece suas propriedades, mas isso não é essencial. Tratamento para desenvolver o amor divino. Minha alma está cheia de amor divino. Estou rodeado de amor divino. Eu irradio amor e paz para todo o mundo. Eu tenho consciência do amor divino. Deus é amor, e não existe outra coisa na criação além de Deus e sua expressão. Todos os seres humanos são expressões do amor divino, de maneira que eu não posso tropeçar com outra coisa que não seja a expressão do amor divino. Não pode acontecer outra coisa que não seja a expressão do amor divino. Tudo isso é verdade agora. Este é o estado atual, a atual realidade das coisas. Eu não tenho que me esforçar para que isso aconteça. Eu observo neste mundo. O amor divino é a natureza do ser. Não há senão amor divino, e eu sei disso. Eu compreendo perfeitamente o que é o amor divino. Eu tenho realizado conscientemente o amor divino. O amor de Deus arde em mim e o irradio para toda a humanidade. Eu sou um foco de Deus irradiando o amor divino a todo aquele com quem me encontre e para todo aquele em quem pense. Eu perdoo tudo, tudo que necessite do meu perdão, absolutamente tudo. O amor divino preenche meu coração, e tudo está perfeito. Agora irradio o amor a todo o universo, sem exceção de ninguém. Experimento o amor divino. Eu manifesto o amor divino. Dou graças a Deus por isso. As duas chaves do inferno são a crítica e o ressentimento, chamado comumente de rancor. Eles podem ser destruídos permanentemente pelo tratamento exposto acima. Quando o estudante conhecer as chamas ou raios, pode fazer esse tratamento aplicando a visualização da chama rosa. O amor não se limita a sentir carinho pelo outro. O amor tem muitas maneiras de manifestar-se, e uma das maiores é expressar o desejo de perdoar, e de enviar aos outros o bem. Buscar conhecer a Deus é amá-lo. Tentar purificar o pensamento é amar a Deus. Tentar corrigir com os 15 pontos. Para saber se você está realmente no caminho, atente para os seguintes pontos. Número 1. Se sempre busca o bem em cada situação, pessoa ou coisa. Número 2. Se resolutamente dá as costas ao passado, seja bom ou mal, e vive unicamente o presente e futuro. Número 3. Se perdoa a todo mundo sem exceção, não importa o que fizeram, e logo se perdoa a si próprio de todo o coração. Número 4. Se considera seu trabalho ou tarefa diária como algo sagrado, tratando de cumpri-lo o melhor possível, gostando dele ou não. Número 5. Se faz tudo o que está em seu poder para manifestar um corpo sadio e um ambiente harmonioso ao seu redor. Número 6. Se tenta prestar serviço a todos os demais, sem fazê-lo de maneira manipuladora ou relutante. Número 7. Se aproveita todas as ocasiões para fazer com que os outros conheçam a verdade, de forma sábia e discreta. Número 8. Se evita incondicionalmente a crítica, negando-se a escutá-la ou a apoiá-la. Número 9. Dedica pelo menos um quarto de hora à meditação ou à oração. Número 10. Se lê pelo menos 7 versículos da Bíblia, ou um capítulo de algum livro instrutivo sobre a verdade para esta era. Número 11. Se faz um tratamento especial diariamente para pedir ou demonstrar a compreensão. Número 12.
Se treina para dar o seu primeiro pensamento a Deus ao despertar. Número 13. Se pronuncia o verbo pelo mundo inteiro todos os dias, em seus exercícios diários ou especialmente ao meio-dia. Número 14. Se pratica a regra de ouro de Jesus. Em lugar de unicamente admirá-la, ele disse: faça aos outros o que deseja que façam para você. O importante da regra de ouro é que devemos praticá-la ainda que os outros não a pratiquem. Também não há regra que não tenha o seu oposto, de maneira que não deve permitir que os outros te façam o que você seria incapaz de fazer para eles. E a número 15. Se percebe perfeitamente que o que vê é somente um espelho, o qual é possível ser transformado por meio da oração científica. Para poder demonstrar a harmonia e perfeição em toda a sua vida, pergunte-se, uma vez por semana, se você está cumprindo com todos esses pontos. Onde quer que se mencione o perdão, e pode inserir a oração da chama violeta, que é a seguinte: eu sou a lei do perdão e a chama transmutadora de todos os erros cometidos por mim e por toda a humanidade. Esta afirmação é para os estudantes que já conhecem as chamas. Meu mundo contém tudo. Quantas vezes você se encontrou numa situação em que falta algo para continuar o que está fazendo? Seja uma roupa, um alfinete, uma agulha ou linha. Se for no trabalho, a falta de uma caneta ou um instrumento qualquer. Você está vendo somente uma aparência material, nada mais. A verdade está sempre no espírito, como você já sabe. Ao pensar e buscar a correspondência no espiritual, ou seja, que você pense como é a situação no plano espiritual, sempre sua mente dirá: é perfeita. Medite então sobre qual seria a perfeição neste caso. A perfeição no caso em que você está se vestindo e falta um alfinete, agulha ou linha. Seria que você tivesse, no momento, o que te está faltando, ou que você não tivesse necessidade dessas pequenas coisas, não é verdade? Pois bem, você já viu que seu corpo é feito das substâncias do plano que ele habita. Contém todos os elementos que se pode encontrar em todos os outros objetos e artigos que existem no planeta. Além do mais, você acumulou em todas as suas vidas passadas tudo o que pode necessitar e usar. Cada experiência com todos os acessórios utilizados para cumprir e superar qualquer situação já estão no seu corpo etérico como memória e no seu corpo causal como parte construtiva. Você tem plena autoridade para declarar: meu mundo contém tudo. E não é verdade que eu possa carecer de alguma coisa, ou necessite de algo a qualquer momento espiritualmente. O que necessito está comigo. E reclamo sua aparência material. Porque faz falta para minha matéria neste momento? Você verá um pequeno milagre se compreendeu bem o princípio como te expliquei. Ou você encontra um alfinete ou uma agulha com linha, quase sem necessidade de procurá-los, ou vem à sua mente imediatamente, o que possa suprir sua falta, a forma de resolver a situação, ou alguém surge e te dá o que precisa. Caso alguns de vocês me fizessem uma pergunta já feita por outras pessoas, o que aconteceria se me encontrasse em um deserto e me faltasse água, por exemplo, e não conseguisse achá-la? Respondo: uma vez que você conheça esta lei, este princípio, e o aplique 2 ou 3 vezes, jamais acontecerá novamente na sua existência nenhum caso em que possa te faltar algo. Absolutamente nada de que possa necessitar. Este caso do deserto sem água é kármico, é uma experiência que foi necessária em um determinado momento, mas, se você está agora aprendendo leis espirituais, tão adiantadas como esta, já passou da experiência no deserto, a superou, e ela jamais voltará a se apresentar novamente. O passo dado, está superado e não voltará a acontecer. A cuca. Vocês sabem o que é a cuca? A cuca é um monstro usado para assustar crianças no intuito de fazê-las se comportarem bem. O Dr. Fox diz: este artigo é para as pessoas que têm uma preocupação. Eu jamais repreendo aquele que está preocupado, isso equivale a chutar aquele que está caído no chão. Que tipo de pessoa pode se divertir com a preocupação de alguém? Logicamente, há pessoas queixosas e reclamonas que se agradam em agir desta maneira. Esta é uma condição que necessita de urgente atenção, mas não é um caso de preocupação.
Não, a preocupação é um inferno do qual a vítima sente grande alívio ao ver o menor sinal de escapatória. É possível realmente evitar a preocupação? Depende do que você compreenda ou não da verdade do ser. Se em verdade a compreende, a resposta é sim. Considere o seguinte: a cuca na qual você não crê não tem nenhum poder para te preocupar ou molestar. A cuca, aquela da sua infância, já não te assusta nem te engana, porque você já não crê nela. Mas quando você tinha 3 anos de idade, ela tinha o poder de acelerar seu coração, de te deixar pálido e de fazer tremer seus joelhos, até mesmo de te fazer vomitar toda a comida que havia no estômago. Em condições especiais, ela poderia até te matar. No entanto, hoje não te faz nem piscar, porque você já não acredita nela. E isto é tudo. Nada mudou em realidade. Não existe esta cuca. Jamais existiu. A única diferença está em você mesmo. Você mudou sua maneira de pensar. Descobriu que era uma mentira e, portanto, você se tornou livre. Agora, exatamente a mesma coisa acontece com toda forma de mal que esteja manifestando em sua experiência, já que todo mal é uma cuca e nada mais. O que quer que esteja acontecendo, acontece porque você acredita nele, e desaparecerá no momento em que você deixar de acreditar. A única vida que o mantém vivo, é você quem dá com sua crença. Qualquer situação e mesmo qualquer objeto material pode ser mudado por meio de um tratamento espiritual ou do que nós chamamos de oração científica. Não importa o que vai acontecer amanhã. Acontecerá algo muito diferente por causa da oração científica, um tornozelo torcido, as consequências de haver manchado um terno com tinta, um processo que aconteceu na semana passada, a operação que você vai fazer semana que vem, e todas as consequências que possam sair daí. Todos podem ser apagados totalmente, até da consciência de todo mundo. O caráter de todas essas coisas pode ser mudado para fazer ver que são bênçãos para todos os interessados. Às vezes, acontece de você comprar um artigo, e quando chega em casa, percebe que não era o que imaginava, e crê que agora é tarde demais. Não importa. Trate o caso cientificamente e verá que depois de tudo, a compra se mostrará correta. Você ficará feliz com a aquisição ou de alguma outra maneira terá satisfação por tê-lo comprado, já que tudo se torna bom ao tratá-lo com a oração científica. Tudo isso é a verdade de tal modo que comprova o seguinte: o plano material não é real, não no sentido de ser fixo ou permanente, e uma vez que captamos esta verdade, já não tem o poder de nos fazer mal ou nos incomodar. A verdade é que nossas condições materiais são um reflexo exterior das convicções que temos na mente. E como temos o poder de mudar estas convicções, é evidente que podemos mudar os reflexos exteriores também. Seu problema neste mundo é exatamente como a cuca da sua infância. O único poder que tem a cuca é o que você lhe dá através da crença. Você tem que desistir de acreditar nela, e a forma de conseguir é a de orar o suficiente, cientificamente, por conseguir que alguém te ajude, e verá este quadro infeliz transformar-se em algo totalmente diferente, ou desaparecer completamente. Com suficiente oração, você pode conseguir que se apague da sua memória, mas isso não será necessário, já que você não vai querer esquecer a cuca porque ela é indiferente para você. Você vê como é possível exterminar a preocupação? Quando você puder dizer, sim, este momento parece uma calamidade, mas eu sei que com um bom tratamento posso mudar essa situação em algo completamente diferente. Então, você já pode dizer que as preocupações terminaram para você, e é somente questão de tempo para que sua saúde, harmonia e prosperidade sejam permanentes na sua vida. Diz a Bíblia, o nome do Senhor é uma torre forte, o pensador correto entra nela e será salvo. O dinheiro. O mestre Fillmore, fundador da Unity, disse: não é um crime ser rico, e não há nenhuma virtude em ser pobre, como nos fizeram crer os reformadores. O mal consiste em acumular o dinheiro, impedindo que circule livremente para que chegue até quem o necessite. Aqueles que colocam suas riquezas para trabalhar de forma que contribuam com o bem-estar das massas, são a salvação de um país.
Se todos tivessem o que chamamos de consciência de pobreza, a miséria seria geral como é na Índia e na China. Nestes países, os milhões de habitantes estão perenemente atacados ao pensamento de sua pobreza, sofrem de escassez em todas as suas formas, desde o berço até a tumba. O peso do pensamento pobre recai nas terras, e elas, anos após anos, retêm seus produtos de maneira que milhões morrem de fome. A consciência da prosperidade precisa ser formada. Primeiro, negando todas as velhas e falsas ideias de carência, restrição e dependência dos canais fixos. A ideia de que algo é muito caro provém do estado do nosso bolso. Fazemos a comparação do custo com a quantidade que possuímos, e decidimos instantaneamente se podemos adquirir ou não. Se nosso ganho é pouco, o objeto nos parece caro. Se nosso ganho é grande, não damos nenhuma importância ao custo e adquirimos. Não é que o objeto seja caro, mas sim a consciência que é pobre. No entanto, você pode estar pensando que há coisas pelas quais os comerciantes pedem muito, mas eu repito, e se você tivesse muitos milhões para gastar, não passaria pela sua cabeça pensar se o comerciante está pedindo muito ou não. Portanto, não é o preço que é elevado, mas o estado do seu bolso, e ele depende do estado da sua consciência. Desde pequeno, você deve ter ouvido em sua casa sobre o assunto do dinheiro, custo do que se podia ou não adquirir. São poucos os que podem fazer alarde de que quando eram pequenos, pediram para que lhes comprassem algo, e que seus pais não responderam: hoje não podemos comprar porque não temos dinheiro. Este não temos dinheiro assumiu imediatamente caráter de monstro que tudo nega, que tudo interrompe, que tudo maldiz. Este monstro se diverte em nos ver privados e suspirando até que terminamos curvados, resignados à fatalidade. Quão poucos podem dizer que seus pais respondiam: vamos pensar que Papai do Céu nos quer dar, e que está somente esperando o momento certo para nos mandar de surpresa. É esse pensamento que desejo que vocês aprendam e memorizem hoje, e que o repitam mentalmente ou em voz alta, cada vez que tenham um desejo ou uma necessidade, e que se encontrem comparando o que tem no bolso com o custo do que estão desejando. Vamos pensar que Deus nos quer dar, e que somente está esperando o momento para nos dar de surpresa, para ir formando a consciência de prosperidade. Vocês já sabem que a verdade é que em espírito, tudo já está dado, concedido e esperando que o reclamemos, e que por isso, os ensinamos a agradecer antes que apareça. Mas essa ideia se empenha em te fazer acreditar. O subconsciente não tem discernimento. Para ele, sua palavra é lei. O que ele escuta você dizer, o que vê no seu pensamento, o quadro que você imagina, são ordens que ele se esmera em cumprir com a máxima rapidez. O único que o sacode é a voz do eu superior. As altas vibrações da verdade desmoronam o petrificado ou cristalizado no subconsciente, e que te custariam anos de psicanálise para chegar a descobri-los. Ainda assim, o psicanalista te dirá que se você não substituir com algo, o prego que acaba de tirar, o mesmo mal se repetirá. Por isto, é que a metafísica primeiro nega o mal, depois afirma a verdade para ir substituindo o que vai se apagando pelo mais alto e potente, a verdade que não pode se apagar jamais. A afirmação simples, infantil, que te dei para que decorasse, encerra uma tripla intenção. A primeira é que você vá formando a ideia de que tudo provém de Deus, ou seja, da substância divina, e que se apaguem em você as ideias de canais fixos. Seus canais fixos são o salário que recebe, ou a renda que tem da organização em que trabalha. E se não tem algum emprego, os seus canais fixos são a empresa do seu pai, do seu marido ou da sua esposa, as terras que produzem sua renda, enfim, o que quer que te forneça o dinheiro que você usa para seus gastos. Toda a humanidade está acostumada a pensar que se algumas dessas condições fixas falhar, ocasionaria uma ruína. Poucos percebem que os canais da prosperidade e da abundância são infinitos, porque são de Deus e que são Deus. Ignoram o que você já sabe, que toda necessidade já vem equipada com o material que requer para preenchê-la. Ou seja, como se diz em metafísica, a oferta e a demanda são uma só. Na Terra, são duas coisas opostas, mas na verdade, são uma só, e a mesma coisa. A segunda intenção que leva à afirmação que te dei,
é que você se acostume com a ideia de que a vontade de Deus é magnânima, que Deus anseia que você tenha precisamente isso que está necessitando ou desejando. Porque o desejo e a necessidade de algo se produzem no momento em que se está preparado para aproveitá-lo, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Mas se faz anos que você deseja ou sente falta de algo, este algo tem batido à sua porta pelos mesmos anos, para que você o receba, e ao seu subconsciente que o está repelindo e fazendo esperar para cumprir a ordem que você lhe deu ao aceitar a ideia de que seria impossível realizar o seu desejo, ou porque você o considerou muito caro, proibitivo ou muito difícil. A Bíblia explica isso da seguinte forma, e que repeti muitas vezes: toda a terra onde ponhas a planta do teu pé, te dei por herança. Os pés são símbolo da compreensão e a terra é o símbolo da manifestação. Ou seja, a tradução desta frase maravilhosa é toda a manifestação que você possa conceber, já te dei. A herança é o que ninguém pode nos tirar. É nossa por direito certo. A terceira intenção que leva à afirmação que te dei está na frase e somente está esperando o momento para nos dar de surpresa. Constantemente os estudantes percebem que não obtêm uma demonstração tão rápida quanto eles esperavam e reclamam comigo. Quase me culpam do não cumprimento, como se eu tivesse prometido algo e não lhes dei. Esta é uma atitude infantil, é um acesso de criancice, que permanece do tempo em que eram crianças na casa de seus pais, e prova que foram crianças mimadas a quem não se negou jamais sua menor vontade. A demonstração sempre está feita, e preparada para aparecer, somente está esperando o momento oportuno. Há uma infinidade de motivos que obstruem a saída ou destroem o momento oportuno, e a manifestação tem que esperar que haja outro momento oportuno para acontecer. Um dos motivos mais comuns é a inconsistência, ou falta de firmeza. Uma vez que se pensou, invocou, reclamou e fez o tratamento. Ou o estudante sente dúvidas, ou cede à tentação de sair comentando, ou expressa através de suas palavras, conceitos que não é ficar repetindo o tratamento para que este se realize. Isto equivale a estar continuamente abrindo o forno para mexer com a colher na torta que está assando. No tratamento se faz uma só vez, o melhor que se possa. Vê-se a verdade e se declara. Agradece-se e se entrega a Deus a realização. Quando vem à mente o pensamento daquilo que estamos necessitando que ainda não chegou, deve-se fazer aquilo que o Dr. Emmett Fox chama de fazer um tratamento ao tratamento. Ou seja, diga assim: eu já fiz o tratamento e não tenho por que me angustiar nem me preocupar. Obrigado, Pai. Você pode agradecer infinitamente, tanto quanto queira. Isso sim, reafirma a demonstração e o regozijo. Regozijais e dai graças a Deus em tudo. Quando você dá a alguém um presente surpresa, ou quando te fazem uma surpresa, é uma surpresa. Sabe quando você está desejando algo e alguém te presenteia, te surpreende e te faz feliz? A frase do tratamento te deixa esperando a surpresa que Deus vai te mandar, no momento em que menos espera, e esta expectativa entusiasta é a fé que move montanhas. Não confunda com esperança. A esperança é a irmã pobre da fé, diz o Dr. Emmett Fox. A esperança é a angústia misturada com dúvida. A fé é expectativa de realização, duas coisas muito diferentes. Quão diferente é dizer, tenho esperança, e tenho fé. Certa vez, chegou-me a notícia de que pelo menos 2 de meus estudantes estavam precisando de dinheiro. É possível ser muito adiantado espiritualmente e não ter a consciência de prosperidade. Assim como se pode ter grande consciência de prosperidade e não ser nada espiritualmente, o que ocorre é que se desenvolveu um aspecto da vida e não se tocou no outro. Quando se está manifestando falta de abundância, há que se trabalhar nesse aspecto. Há que se meditar muito sobre a abundância. Como disse uma de minhas discípulas estes dias, ali onde o homem não toca com seu pensamento de escassez, se manifesta a abundância de forma opulenta. Por exemplo, nas selvas, se não vivemos cortando a grama do jardim, se amontoa até tapar a casa. Isto é assim porque pensamos constantemente na necessidade de cortá-la. Nas selvas não há ninguém que pense, aqui não cresce nada. Não há quem jogue veneno para matá-la. Não há quem pense que verão bravo, as matas vão secar, não vai chover.
O mestre Fillmore continua dizendo: o pensamento angustiado tem que ser eliminado. Há que se adotar o abandono perfeito da natureza, e quando a esta atitude se soma a certeza de que existem recursos ilimitados, está cumprida a lei divina da prosperidade. Para conseguir esta atitude de abandono de toda preocupação, é preciso meditar sobre a abundância divina manifestada. Há que se examinar para ver onde estamos colocando o freio inconsciente, a prosperidade e a abundância. É necessário afirmar, contra toda evidência em contrário, que somos filhos e herdeiros de tudo o que o Pai possui, e que Ele não somente anseia por nos ver manifestar riquezas e satisfações, como também toda a humanidade nos deseja o mesmo, que ninguém quer nos privar nem nos hostilizar, porque toda a humanidade contém Deus, e Deus não se divide em dois para desarmonizar com Ele mesmo. Há uma maneira de produzir o que remedia a uma necessidade imediata. Não serve para produzir abundância constante, mas produz um tapa-buraco para o momento. É fazer um quadro mental, feito de pura imaginação e ver-se recebendo quantidades de dinheiro, de notas e moedas, tanto que não se sabe o que fazer com elas. Visualizar-se enchendo a carteira, depositando no banco, distribuindo e sentindo a satisfação de poder dar e fazer os outros felizes. Fazer isso até poder sentir com os dedos a textura do papel, ouvir o ruído das notas, o peso das moedas. Este processo deve ser repetido muitas vezes para que o subconsciente se impressione e o reproduza. Não se deve perguntar de onde virá. Deixe que Deus manifeste o canal. Isto é talvez o que ficará de valioso quando você termine de gastar o dinheiro que vai chegar, ou seja, a constatação de que os canais de Deus são infinitos e inesperados. Não se esqueçam de insistir que venham, segundo a graça e de maneira perfeita. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Espero que tenha sido tão proveitoso para você quanto foi para mim. Te espero na parte 2. Eu poderia te desejar muitas coisas boas, mas escolho desejar a presença de Deus em sua vida. Assim, saberei que nada te faltará. Deixa nos comentários o que você compreendeu dos ensinamentos e vai praticar. Deixa um like, se inscreva no canal, e ative as notificações para ser informado dos próximos audiolivros. Despertar Digital, uma nova janela para o conhecimento.